E aí, fã de futebol, beleza? Você sabe o que faz um supervisor de captação? O convidado do vídeo de hoje se chama Luiz Felipe Todeschini. Ele é supervisor de captação do Clube Atlético Paranaense, um clube que tem crescido muito aí no cenário internacional, né? No cenário nacional nem se fale. E conversou comigo sobre essa função dele e sobre também a trajetória dele, claro. Então, se você ficou interessado aí, fica ligado e bora pro vídeo. Cabelinho na risca aí, tá estilo, hein, mano? Porra, cortei hoje, mano. Ó, parece mal. Cortar hoje. De moral, só vou aparecer no vídeo. Luiz Felipe Todeschini, queria primeiramente agradecer você ter aceitado participar, seja bem-vindo aqui ao canal. E a primeira pergunta que eu costumo fazer é sobre a sua formação acadêmica, né? O que você estudou, aonde você estudou também, o que você puder contar aí. Fala, Renan, pessoal aí, boa noite. Eu que agradeço estar participando do projeto, né? Um projeto que você iniciou há algum tempo aí, já tem alguns vídeos. E fiquei feliz na hora que você me fez o convite aí para tá podendo participar. Grandes amigos nossos aí já participaram. Então, é um prazer poder estar aqui, podendo compartilhar um pouco da minha formação, da minha vida e da minha carreira aí até o momento que é curta, mas já tem alguma coisinha ou outra. Opa, Saí de Marília em 2010, né, para entrar na faculdade em Londrina, na UEL lá, curso de Ciências do Esporte, nosso finado curso de Ciências do Esporte. É, Aí acabei no primeiro ano, muita gente não fala, mas acabei reprovando, né, em algumas matérias lá e acabei ficando preso no primeiro ano. E aí, a partir desse segundo ano de Londrina, né? O segundo primeiro ano de faculdade, eu comecei a levar um pouquinho mais a sério e fui começando a trilhar esse espaço na carreira aí, na faculdade de Ciências do Esporte. Trabalhando na atlética da faculdade, sempre envolvido na questão do futebol, até que em 2013, né? Pintou a oportunidade de iniciar um grupo de estudos, né? Professor Wilton Santana, sobre periodização tática. Foi assim o primeiro passo, né? Uma aprofundada no que era futebol de verdade, assim. Era uma metodologia nova, né? A gente tinha aula de futebol, futsal, algumas metodologias, mas eu acredito que aquele início em 2013 foi fevereiro, março, assim, que começou o grupo. Eu estava participando e foi um boom, né? Na minha cabeça, assim, falei, caralho, periodização tática, o que que é isso? Vamos estudar, vamos ver. E sempre com o foco de ser treinador, né? Sempre com o foco de ser treinador. Aí, nesse mesmo ano de 2013, tive a oportunidade de ir para Portugal, né? Acabei participando da mobilidade acadêmica, que era proporcionada pela faculdade, para ir para Lisboa, na FMH. Acabei ficando lá 7 meses na FMH. E lá foi uma virada que mudou tudo, né? Mudou tudo assim para mim no futebol, no estudo. Pude ter aula com grandes profissionais, Luiz Vilar, Ricardo Duarte, ver algumas matérias, algumas coisas assim que eu nunca tinha visto, participar de alguns cursos, conhecer pessoas assim que estão hoje em grandes cargos no futebol e que estavam lá na FMH nessa época. Aí acabei voltando, terminamos a faculdade. Logo nesse término de faculdade, a gente sai desempregado, né? Aquele desespero. Iniciei a especialização em Viçosa, né? Na UFV. Sempre ali junto com o Vinícius também, que já participou do canal, era da minha turma. Nascemos na mesma cidade, estudamos na mesma escola, fizemos o mesmo curso na faculdade, fomos para Viçosa junto, fomos para Portugal junto. E aí Viçosa foi outra virada de chave. Consegui participar de uma turma lá que tinha muita gente que está trabalhando em time grande hoje e trabalhando no futebol. Os professores que eu tive foi uma experiência ímpar também. E junto com essa transição para Viçosa, né, logo após sair da faculdade, eu comecei a fazer cursos, né? Curso da CBF, licença C, análise de desempenho, detecção de talentos, análise de desempenho no profissional, na base, futsal e futebol, entre outros cursos que a CBF Academy proporciona.
Aí em 2014 eu iniciei no Marília Atlético Clube, né? Como preparador físico, que era a coisa que eu falava que eu nunca ia ser na minha vida. Eu jurava que nunca ia ser preparador físico, que eu odiava. Então eu falava que eu nunca ia aceitar o emprego de preparador físico e foi o primeiro que apareceu na categoria sub-15, 15 e 17. Então esse meu primeiro ano tive essa experiência de 15 e 17, juntamente com o início da especialização em Viçosa, início dos cursos. Em 2015 já tive a oportunidade Perdão, 2015 isso, né? Logo quando a gente saiu da faculdade. Aí Hum. 2016, o primeiro ano fazendo o que eu gostava mesmo, né? Que era ser treinador, que era o meu sonho, que eu queria ser. E aí na categoria sub-15 do Marília. E acabei trabalhando no Marília até 2018. E nesse tempo eu consegui trabalhar no sub-15 como treinador, sub-17, aí auxiliar no 20, análise de desempenho no 20, preparador físico do profissional, auxiliar no profissional, análise de desempenho no profissional. A gente acabou fazendo tudo, né? Time pequeno. Então, nesses quase 4 anos de Marília que eu tive, eu acabei fazendo de tudo. Basicamente de tudo, desde o que eu falei que eu nunca ia fazer, até o que eu sonhava em ser, que era técnico. Então foi uma baita experiência, um baita colégio, né? Para o próximo passo, que foi vir para o Atlético Paranaense, que é o clube que eu tô hoje. É uma segunda passagem hoje, mas 2018, graças ao Vinícius de novo, que tinha vindo para cá trabalhar no departamento de mercado do profissional. O pessoal queria um cara para trabalhar em Curitiba na parte de captação, dos projetos, fazendo parcerias. E aí ele me ligou, falou, cara, como que tá a situação aí no Marília? Tem uma vaga aqui na parte de captação abrindo, eu estou trabalhando na análise de mercado. O que você acha? Tem interesse? Tem interesse em vir? Aí eu falei, cara, mano, é o Atlético Paranaense. A gente que fez o El, né? Sempre escutou falar do Atlético Paranaense, Sempre porque foi referência, né? sempre referência, vários profissionais que saíram da UEL foram trabalhar no Atlético Paranaense, os caras vinham dar curso pra gente, vinham fazer palestra. Então eu falei, mano, tô indo para agora, para ontem. E aí foi uma virada, o sonho de ser treinador, né? Área técnica, estudando para isso, para pular para captação. E aí foi uma virada de mesa total, mais uma, né, em 2018, porque eu me apaixonei pela captação, me apaixonei pelos processos da captação, né? A questão de você captar os meninos do futsal, pequenininho, o relacionamento, você vê a evolução deles, a transição deles para chegar nos caras que são hoje, né? Nos craques que a gente vê por aí. E aí fiquei de 18 até janeiro de 2020 no Atlético, fazendo essa função de captação interno no clube, na cidade de Curitiba, e viajando muito com as categorias de base nossa para as competições, né? Para as competições, para Uhum. tentar pescar um jogador em algum lugar, fazer relacionamento. Aí teve uma transição no clube, eu acabei saindo em 2020. E aí tive a oportunidade de trabalhar na Ferroviária, o início, né, desse projeto de clube empresa, SAF, e aí fui privilegiado de poder trabalhar com o Marcelo Teixeira, né, que é um dos maiores gestores aí de categoria de base do futebol brasileiro, que trabalhou muito tempo no Fluminense, trabalhou no Manchester United e tinha aceitado esse desafio de ir para a Ferroviária, e eu fui privilegiado de ser convidado a trabalhar com ele, cara. Só que aí foi um outro lado da captação que eu vivi, né? Porque eu tinha 2 anos de Atlético, trabalhando interno no clube, e aí eu fui conhecer o captador externo, né? Que é o cara que não está no dia a dia do clube, é o cara que mora em alguma região diferente, um estado diferente do clube, e você tem que trabalhar para fazer o jogador que está a 1.000 quilômetros chegar lá no clube. Sendo que só pode alojar jogador com 14 anos, a partir de 14 já tem os contratos de formação. Uhum. Então, acabei ficando responsável na Ferroviária pela captação no estado do Paraná, né? Como eu já estava aqui. Acabei voltando para Londrina, né? Que foi uma experiência bacana, voltar para a cidade onde tudo começou ali, vamos dizer. E veio pandemia. A gente teve uma dificuldade do caramba para trabalhar.
Então eu cuidava do estado do Paraná inteiro, na parte da captação, e mais um pedaço do interior de São Paulo. Nesses 2 anos a gente conseguiu fazer um baita trabalho lá. Pedrinho, que era o nosso coordenador, foi um cara sensacional também para a evolução que eu tive na Ferroviária, né? A saída do Atlético para ir para a Ferroviária, junto com pandemia, junto com o trabalho que a gente fez, foi uma coisa absurda assim para minha carreira, eu costumo falar. Uma experiência do caramba, trabalhando na pandemia, onde muita gente estava parada, eu consegui trabalhar com essa parte de vídeo, né? Análise em vídeo, e a gente conseguiu fazer um elenco aí qualificado na Ferroviária. Conseguimos grandes resultados aí no Paulista Sub-15, 17 e 20. Todas as categorias na semifinal, uma na final, todas perderam para o Palmeiras, né? Que é a elite do futebol brasileiro hoje em dia na questão de captação. Uma máquina. Uma máquina de fazer jogador. E aí teve a transição da Ferroviária, a compra do clube, né? Em 2020 para 21. A gente 2 anos lá. E aí o destino a gente não explica, né, cara? O Marcelo acabou sendo convidado pelo Alexandre Matos, o pessoal para vir trabalhar aqui, pelo presidente para vir trabalhar aqui no clube, no Atlético Paranaense. E ele veio, trouxe o Pedrinho, os outros profissionais, e eu fui um desses profissionais que ele resolveu privilegiar de continuar trabalhando com ele e me trazer para voltar para o Atlético Paranaense na parte interna, né? Uhum. Voltei a morar em Curitiba e nessa volta para o Atlético ele me proporcionou a experiência de virar meio que supervisor de captação, né? Eu, junto com o Alencar, que é o nosso head scout hoje aqui no Atlético, que chegou na mesma função, éramos em dois, né? Captadores Uhum. aí, supervisores, vamos dizer. Ele num processo mais interno e eu cuidando mais dos caras externos, né? Conseguimos fazer o trabalho aí ano passado, de captação, um processo árduo, né? No clube, difícil, né? Metodologia muda muito de um clube para outro, então a gente tem que estar se adaptando. Cada Uhum. clube tem a sua maneira de trabalhar. E aí fui curado com esse cargo, né? E tô aí até agora nessa questão. Já entramos em 2023, algumas dessas pessoas já saíram do clube e Uhum. eu continuo firme aqui, outra gestão, outras pessoas, uma metodologia do clube e eu já tinha 2 anos, continuo aqui, já estou indo para o quarto ano de Atlético, adaptado, gosto muito do clube, sigo nessa função, meio que de coordenar os captadores aí, ajudar no dia a dia deles, né? Além de estar nessa parte de mercado também muito da base, né? Da categoria de base. Responsável muito pela questão dos atletas que chegam, monitoramento, planilhamento desses atletas, relacionamento com o empresário. Uhum. Então, é mais ou menos de 2010, quando eu saí de casa, até hoje, 2023, esse é um pouquinho da minha história. Pô, legal pra caramba. Você comentou que hoje é o seu cargo, né, de supervisor de captação. E eu queria te perguntar, né, você já explicou mais ou menos como que é, mas como que é o seu dia a dia e quais são os maiores desafios que você encontra no seu dia a dia? Cara, assim, é um cargo de supervisão barra um analista de mercado na base, né? Vamos colocar assim. Eu trabalho ajudando os captadores a organizar as agendas, né? Toda segunda-feira a gente tem uma reunião que a gente coloca os atletas destaque da semana, eles passam a programação deles, a gente tem uma conversa individual com cada captador de cada região para saber como tá, o que está acontecendo, o que está precisando. Então, essa questão de estar se relacionando com os caras todo dia, né? Falando, buscando informação. Vejo muito jogo em vídeo, né? Trabalho com essa questão de estar vendo o jogo em vídeo, acompanhando os treinos dos nossos jogadores para saber, né? Como eles estão, ver o que a Uhum. gente precisa, trabalhar em cima de carência, junto com os outros coordenadores que a gente tem aqui no clube. Também questão da agenda, né? A questão de visitas em alguns clubes, parceiros, clubes que a gente quer abrir portas, aí eu tenho que viajar, viajo bastante. Observadores que veem atletas assim, muito potencial, e é uma questão que a gente precisa trazer contratado. Às vezes, se precisar, eu viajo, vou assistir em loco, vou assistir treino,
vou fazer relacionamento com o clube para a gente poder facilitar esse trâmite para estar trazendo um atleta. Então é basicamente isso. Relacionamento diário com os observadores, relacionamento diário com o empresário, relacionamento com o jogador, para gente ter mais facilidade para estar trazendo um atleta que num mercado que é muito difícil, né? Hoje, todos os clubes que você procurar tem captação, cara. Todos os clubes. Uhum. Qualquer clube que você for, tem pelo menos um cara que está trabalhando. Desde o clube de Série D até o clube da Série A, clube europeu. Todo jogo tem um cara assistindo. Eu costumo falar quando eu vou nos projetos ou vou ver jogadores aí, que qualquer momento que ele tá dentro de um campo, ele tem que dar o melhor, o máximo, o melhor dele, porque ele tá sendo observado, cara. É uma coisa absurda. Sempre tem alguém Se olhando, não é né? um captador que está assistindo, é um empresário. Se não é um empresário, é o amigo do empresário ou amigo do captador. A informação ela vai chegar em você e você tem que estar preparado. É uma coisa que eu me cobro muito, conhecer os jogadores, né? Eu trabalho Uhum. com base, então tento saber de tudo, o máximo de jogador de 20 anos até jogador de 8 anos. Então, tento saber quem é o empresário, saber quem é o pai, quem é a mãe, o histórico do menino, monitoro. Se você for ver meu Instagram, eu sigo 6 mil, 7 mil pessoas. Mas 90% é clube de futebol e jogador de 8 a 30 anos aí. Acompanho alguns jogos de profissional também, quando precisa, né? Quando sou solicitado. Uhum. Então é mais ou menos isso a rotina do dia a dia. Não é qualquer É coisa, não. dividir, é dividido entre análise em vídeo, análise em loco, reunião, relacionamento. É um processo que a gente gosta. É cansativo, mas a gente gosta. É o pacote completo aí. Pacote completo. Eu conversei sobre isso com o Vinícius, né? Aí ele falou: o maior desafio, o mais difícil é você fazer isso e chegar primeiro, tipo, porque é o que você Ex- falou. Todo clube tem observador, todo mundo tem gente olhando. E você tem que chegar primeiro, senão quando você chegar lá já tem 3, 4, 5 propostas, já era. Exato. Quais conselhos você tem para quem quer começar a trabalhar com essa área de captação de atletas? Cara, é uma área difícil. O primeiro, né? Você tem que arrumar, se você for querer ter uma esposa, uma mulher, tem que ser uma mulher parceira, que vai entender as viagens, vai entender da loucura do dia a dia, porque é cansativo. Às vezes você vai perder alguma coisa, vai perder alguma data. Então é importante estar alinhado com a digníssima que você escolher aí. O segundo é, cara, assistir muito jogo. Para você ser um bom captador, você tem que assistir muito jogo. E não só jogo em vídeo, cara. Você tem que conhecer dos meninos desde o menor até o mais velho. Tem que assistir jogo de beira de campo, tem que fazer o serviço sujo, ir lá, tomar sol, tem que assistir o jogo em vídeo, tem que se relacionar, tem que conhecer empresário, tem que conhecer professor de escolinha, tem que conhecer dono de clube, tem que ser um cara que se relaciona bem, que não tem vergonha, e tem que estudar, cara. É o principal. Você não pode, gosto de futebol, quero trabalhar com isso, vou ir lá. Você tem que tentar fazer uma faculdade para você entender da parte física, entender da parte técnica, a parte tática, a parte psicológica, mental. Então você vai vendo os caras que chegaram, os caras que não chegaram, qual característica aquele cara tinha, o porquê ele chegou, o que, que ele fez a mais que o outro, e aí, às vezes, com um menino de 14 anos, você já consegue detectar alguma coisa que ele tem que vai fazer ele chegar, porque você já tem um histórico de ter visto, Uhum. entender. Então, é o tempo, é o tempo. O tempo também é muito importante para você ser um cara muito bom nessa área. A experiência, né? A experiência. É isso aí. Fechando esse primeiro bloco de perguntas aí focadas na sua carreira, na sua trajetória, né? Que legal pra caramba, você contou muita coisa. E agora, para um lado mais pessoal, descobrir os seus gostos, preferências dentro do mundo do futebol e outras coisinhas também. A primeira pergunta que eu gosto de fazer é qual que é o seu jogador preferido? Eu vou falar o Neymar, cara. O Neymar, apesar dos problemas dos últimos anos aí que ele não conseguiu desempenhar da melhor maneira, que eu vi ele começar a fazer lá em 2009 até até aí a última Copa, para mim ele era gênio. E a sua jogadora preferida? A Marta, né, cara? Não tem como falar de outra. No futebol Rainha. feminino, a Rainha Marta, ela é a maior de todas. Boa.
Qual o estádio mais legal que você já conheceu, assim? Seja para assistir um jogo como torcedor, trabalhando, enfim. Eu costumo falar que o estádio que eu mais gosto de ir é o Abreuzão lá em Marília, né? Que lá eu me sinto em casa, né? É o estádio raiz, os caras xingando, brigando, jogando pipoca, eu gosto disso aí. Arena da Baixada, né, cara, que é o do Atlético Paranaense, é uma coisa absurda, é uma experiência absurda. Aquele teto retrátil, estádio de Copa do Mundo, a gente que tem acesso, já assiste jogo em todos os setores, é uma experiência absurda. O bulevar que tem em volta do estádio, a Arena da Baixada é uma coisa absurda. Eu ainda não vi jogo lá, mas eu já fiz o tour no estádio também. Eu tenho Você já fez família o lá, tour? fui para lá uma vez. Pô, o estádio é muito louco, né? Aquele teto Não. é E muito assim, eu já diferente. vi aquele estádio sem caber uma pessoa, né? Final da Sul-Americana, jogo de Copa do Brasil contra o Flamengo ano passado. Então, Uhum, assim, uma coisa absurda ver o Caldeirão cheio lá. uhum. E, cara, na Europa, o Camp Nou, para mim, foi uma experiência sensacional, junto com o Estádio da Luz, cara. O Estádio da Luz ali, acho que como foi o primeiro estádio europeu que eu pisei, né? Eu vi lá do avião ele, assim, você fala, caralho, o que que é aquilo ali? Chegando em Lisboa, aí a gente mal chegou em Portugal, já foi lá comprar os ingressos para ver o jogo da Champions League. Me senti em casa ali, torcedor do Benfica. Foi sensacional, esses estádios assim. E um estádio que você tem muita vontade de conhecer, que você não foi ainda? Anfield Road, cara, do Liverpool. É um sonho de conhecer aquele lugar lá. Boa. Qual o momento mais marcante da sua carreira até agora? Putz, o mais marcante, cara. É, eu acho que o dia que eu me apresentei no CAP, que eu vim com meu pai, ele conheceu a Arena da Baixada. Esse dia foi um dia ímpar para mim, porque meu pai trabalha com futebol, né? Então eu vi no olho dele ali a felicidade dele de eu estar num clube grande, ter conseguido chegar no onde eu cheguei. Qual que é o melhor time que você já viu jogar? Um time que fez eu me apaixonar pelo futebol, né? Na época, que eu lembro de começar a ver futebol europeu, que foi o Arsenal, 2003, 2004, campeão invicto da Premier League. Acho que foi o primeiro campeonato que eu lembro assim da Premier League. Que eu falo, caralho, que foi isso? Top. Seleção brasileira, né? De aquele time de 2006 ali que não ganhou a Copa, era uma coisa absurda ver aqueles caras jogando. O Brasil de 2006 parecia o time do Ah, videogame, também, que você compra os o Brasil melhores de de cada 2006 posição. era covardia. Aquele É, time não ter uma Copa do Mundo para nossa geração é a mesma que a seleção de 82 para nossos pais, né? Aquilo ali é, era absurdo. exatamente isso, mano. Qual que é o seu esporte preferido, futebol à parte? Igualado NBA e NFL, cara. Os dois ali. Pô, jogo fantasy quando começa a temporada, NFL que é mais pro fim do ano, dura menos tempo, fico louco, assisto os jogos. Agora eu falo que eu tô ficando velho, né? Não consigo ficar acordado de madrugada para assistir. O jogo termina 2 da manhã, NBA, agora os playoffs aí, não, mal consigo assistir, porque eu já quero dormir, mas tô sempre acompanhando, tô sempre tentando ter uma camisa de um time ou outro que eu gosto, um boné. Sou viciado nesses dois aí. Nunca fui para os Estados Unidos, meu sonho é ir para os Estados Unidos, ficar 2 meses lá de férias só vendo o NBA e Curtindo o NFL. jogo. Só. E qual que é o seu atleta preferido também, futebol de fora? Ah, Michael Jordan, né? Assim, aposentado é o Michael Jordan, né? Que eu tenho até tatuagem, coleciono os tênis dele aí, camisa, boné, tudo. Michael Jordan. E, cara, atualmente, LeBron, tá aí, tá aposentando, estamos vendo o fim de uma era, né? Que eu Uhum. sou, assim, fã também. Eu costumo falar que a gente sempre nasce torcendo para um time, né? No Brasil, de futebol. Aí a gente já passa raiva pra caramba com esse time, né? De gostar de um jogador ou outro. Eu falei que futebol americano e NBA, pra mim, é diversão. Então eu torço pra mais de um time, eu gosto de vários jogadores. Então, os meus amigos que são fanáticos por um time ou outro, joga fantasy lá, falam, porra, cada ano você torce pra um time, aí é fácil. Eu falo, ué, eu tô aqui pra me divertir. Eu sou a mesma coisa, igualzinho. Cada ano na NBA eu tenho um favorito. Exato, exato. Qual superpoder você gostaria de ter? Putz, teletransporte, com certeza absoluta. Ia facilitar minha vida, ia ganhar tempo pra caramba.
Ainda mais com esse trabalho, né, com essa Pô, profissão. ia ser um baita captador se eu tivesse teletransporte, ninguém ia me segurar. Qual que é o seu filme preferido? Tem vários, cara. Eu gosto muito de filme, mano. Filme de esporte, assim, Coach Carter, né? Que é um clássico dos clássicos, né, velho? Absurdo, né? Space Jam, que eu gosto pra caramba também. Space Cara, Jam, o primeiro filme que eu fui ver no cinema, Space Jam. Space Jam. Prefiro um. Não é porque é o Sim, com Michael Jordan, certeza, não. com Mas certeza. eu prefiro um. É Eu mais, tô é mais aqui com a camisa do emblemático. Lakers, do LeBron, mas eu prefiro o filme 1 também. Exato. Aí acho que pá, eu gosto muito de filme de guerra também. Resgate do Soldado Ryan, A Lista de Schindler, esses filmes antigos por causa da minha mãe, que é professora de história. Pô, eu gosto muito. Você coleciona alguma coisa? Tem alguma coleção? Coleciono, cara. Tem um vício aí que é tênis, né? Que nem eu tinha falado. Sou colecionador de tênis, gosto muito de Air Jordan aí. Tenho mais pares do que eu deveria e menos pares do que eu gostaria. Costumo falar assim. Às vezes tem que ter que esconder as caixas aqui quando chega, mano, que a mulher fica brava. Se era na casa dos meus pais, era minha mãe que ficava brava. Agora, se é aqui, é minha namorada que fica brava. Fala, pô, não tem dinheiro. Não tem dinheiro, mas tá comprando tênis. Tem esse vício dos tênis aí. E tem um vício de uísque, cara. Sim, eu não bebo mais não, igual eu bebia na faculdade, né? Mas eu coleciono uísque também, cara. Tem uns uísque aí, eu gosto de ter, pra quando vem um amigo e tal. Tomo de vez em quando, um sábado, um copinho. Não tem nada a ver com o outro, né? Nada a ver com o outro. Nada a ver com o outro. Você assistiu o filme lá do Air Jordan já? Assisti o Air, fui no cinema, fiz questão de Já? ir no cinema assistir esse. Bom Muito louco. demais, velho. Eu já assisti 3 vezes o filme. Cara, a última pergunta que eu queria te fazer é como você gostaria de ser lembrado? Putz, cara, eu queria ser lembrado como um cara referência na minha área, né? Um cara que pôde ajudar as pessoas, que pessoas se inspiraram. Eu, como um cara, entrando nessa parte racial, um cara negro, é difícil você ver uns caras negros aí no futebol em cargos de liderança, né? Então, eu quero ser um desses caras um dia, poder ser inspiração para outros meninos que, como eu aí, sempre sonharam, nunca imaginei, sempre sonhei que eu ia trabalhar com futebol. É a única coisa que eu falava que eu sabia fazer, e realmente é. Mas nunca imaginei que eu ia chegar num Atlético Paranaense, trabalhar na Série A, trabalhar como profissional, conhecer pessoas que nem eu conheci, que nem o Marcelo Teixeira, Alexandre Matos, é, Branco, presidente da Federação Brasileira, entre outros aí, dá para fazer uma lista, né? Tá num ambiente com esses caras é uma sensação assim absurda. O Filipão, que tá aqui agora, né? É uma coisa absurda. Todo dia eu vejo o Filipão, o cara passa, cumprimenta, conversa, entra na sala, o cara que trouxe o Penta pra gente. É, Quero ser lembrado igual esses caras, cara que foi honesto, né? Sempre, sempre se portou dentro aí, né? Do que é correto e ser referência, inspiração para outros meninos aí que é possível, é possível. É difícil pra caramba, mas é possível. Boa. Cara, e tomara que isso se concretize. Acho que você está no caminho certo, né? E queria te agradecer mais uma vez ter aceitado participar aqui do meu humilde canal. E fica à vontade para dizer mais alguma coisa. Cara, eu que agradeço, fico feliz pelo convite, ter sido lembrado. Na hora que eu vi o canal lá, eu falei, o que é esse negócio aqui que o Renan fez, mano? Já fui lá, já entrei, já segui no YouTube, porque a gente sabe da importância que é. E a gente está transmitindo, né, uma mensagem para quem quer trabalhar com futebol, ter um norte, né? Se a gente tivesse tido isso na nossa época, eu não lembro de ter tido assim, né? Essas redes sociais, toda essa facilidade de gerar informação, buscar informação, acho que teria sido muito mais fácil. Já podia estar até na seleção brasileira aí já. Estamos tentando deixar o caminho para os próximos mais fácil aí. Com certeza, a ideia é essa. Tamo junto, obrigado pelo convite aí, sucesso pro canal. Valeu. Mas é Curtiu? isso aí. Curti pra caramba, curti pra caramba. Se você curtiu esse vídeo, te ajudou de alguma forma, te apresentou em uma profissão que você não conhecia, não esquece de clicar no botão de curtir, compartilhe esse vídeo também com quem você quiser, vai me ajudar bastante. E é isso aí, valeu pela moral e te vejo no próximo vídeo.